Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou Jaqueline Araújo, professora da disciplina de Estatística Aplicada à Administração. Bom, hoje nós vamos estudar a unidade 3. Na unidade 3, o nosso plano de ensino consta sobre as técnicas de amostragem. Então, a gente vai aprender algumas técnicas de amostragem do tipo aleatória e não aleatória. Vamos aprender sobre estimação pontual e intervalar e um pouquinho sobre as médias e distribuições de médias. Tá ok? Vamos lá? Bom, eu deixei um vídeo lá para vocês ensinando como utilizar as médias de distribuições de médias amostrais. Tá na unidade 3. Bom, ensina a utilizar a distribuição padrão juntamente com as médias de distribuições de médias e o cálculo do tamanho da amostra. Então vejamos a nossa unidade 3 de hoje. Amostragem probabilística e não probabilística, distribuições amostrais estimativas pontuais e intervalares. Amostragem aleatória. Amostragem. Bom, a amostragem ela tem que ser representativa, suficiente e aleatória. A representatividade aqui em técnicas de amostragem faz referência às características encontradas na amostra que representam bem a população. Então, a amostra tem que representar a variabilidade existente na população. E ela tem que ser suficientemente grande para exatamente nós podermos extrapolar informações para a população. E ela tem que ser aleatória. Por quê? Porque a aleatoriedade nos garante poder estimar o erro amostral. Certinho? Então, a amostragem ela pode ser aleatória e não aleatória. Bem, a aleatória, como eu já havia falado, garante que a gente possa encontrar o erro amostral, que é a diferença máxima permitida entre o que encontramos na amostra e a estimativa do parâmetro da população. Então, isso não pode ser feito quando a amostragem é do tipo não aleatória. Então, vejamos a amostra aleatória. Nós temos a amostragem simples, a sistemática, estratificada e por conglomerado. Bom, o que consiste a amostra aleatória simples? Se tem uma população, ela é homogênea, a homogeneidade aqui é com relação a características que você está querendo investigar na população. Então, cada elemento tem a mesma probabilidade de ser selecionado. Como é que eu faço a sistemática? Bom, quando você não consegue executar a amostragem aleatória simples. Como funciona a sistemática? O nome já diz, né? Através de algo sistemático. Você define os elementos por intervalos regulares. Temos a estratificada. Como funciona a estratificada? Você pega um grupo, uma população é dividida em grupos heterogêneos e dentro de cada grupo os elementos são homogêneos. Novamente, a homogeneidade com relação à característica que está sendo investigada. Por conglomerado, eu tenho uma população, eu divido a população em conglômeros, e esses conglômeros, eles são de forma homogêneos, porém dentro heterogêneos, e selecionam de forma aleatória o conglomerado, ok? Bom, nos próximos vídeos nós vamos explicar como é que faz cada uma delas. A simples, sistemática, estratificada e por conglomerado. Bom, agora a amostragem não aleatória. Nós temos a esmo intencional por cotas e também o chamado bola de neve. Como é que funciona o bola de neve, né? Você entrevista uma pessoa, essa pessoa te dá uma resposta, né? E te indica uma outra pessoa para ser selecionada. E assim vai. Você entrevista uma, ela indica outra e por aí vai. Isso é uma amostragem não aleatória, ok? Outro exemplo de amostragem não aleatória. Você quer investigar, por exemplo, a satisfação de produtos, ou então investigar se determinado produto pode ser investido na sua cidade. Aí você pega o número de telefone, vai ligando para vai ligando para outro. Isso é não aleatório.
ok? Como é que eu tornaria isso uma amostragem aleatória? Se eu pegasse todos os números de telefones, colocasse dentro de uma urnazinha, ok? E, utilizando técnicas de amostragem aleatória, selecionar os telefones que eu vou ligar. Aí sim, aí seria uma amostragem aleatória. Diferente disso, não aleatória. Professora, então a amostragem não aleatória, ela não é válida? Não, não é isso. Quando você faz a amostragem aleatória, na verdade você quer mais saber o comportamento da amostra do que na verdade está relacionado com as informações para a população como um todo, ok? Então é válido. Bom, lembrando que a amostragem não aleatória, você não consegue estimar esse erro amostral. E isso só pode ser feito para a amostragem aleatória. Então, tendo dito isso, a nossa amostragem, a aula de hoje, vai ser em torno da aleatória, ok? Bom, no fórum tem uma discussão sobre as técnicas de amostragem. Então, eu gostaria que vocês questionassem, indagassem por que as entrevistas para presidente ocorrem somente no Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, e por aí vai. Esse tipo de amostragem é do tipo não aleatória ou aleatória. Então, a gente vai discutir no fórum, ok? Então, vejamos cada uma das técnicas de amostragem aleatória. A primeira é a amostragem aleatória simples, que eu vou chamar de AAS. Como funciona? Eu tenho uma população grande, tá vendo? N grande, tem N indivíduos, vou selecionar o tamanho da amostra, digamos N. Como é que eu faço? Cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado. Eu vou tirando um por um da minha população até completar N indivíduos. Aí eu construo uma amostra do tipo aleatória simples. Ela é a mais simples mesmo que a gente conhece. A outra. Bom, a outra é a amostragem sistemática. Eu tenho uma população N. A população ela é homogênea, novamente, com relação à variável de estudo. Determine o tamanho da amostra, Nzinho. E como é que eu seleciono os indivíduos? Eu faço assim. Se eu tenho a população de tamanho N grande e quero uma amostra de tamanho N pequenininho, eu faço N grande sobre N pequenininho. E tenho K, que é o número inteiro, escolhe seu elemento da população a partir de K. Então, digamos que deu 10. Então, a cada 10 indivíduos, eu seleciono um elemento da minha população. E vou fazendo isso até completar o tamanho N. Com isso, eu tenho uma amostra selecionada do tipo sistemática. Ok? A próxima. A próxima é a amostragem estratificada. O nome já diz. Como funciona? Eu tenho uma população de tamanho N, ela é heterogênea com relação à característica da variável em estudo. Eu divido a população em estratos, aí eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 estratos, certo? Bom, dentro de cada extrato, tá? As características são homogêneas. Seleciono o tamanho da amostra N e dentro de cada extrato eu vou retirar os indivíduos, né, que vão ser amostrados. Eu faço no extrato 1, no 2, no 3 e no 4. Todos eles vão pertencer, vão ter elementos amostrados na minha amostra. Um exemplo. Escolhe-se dentro de cada extrato os elementos para a amostra de forma proporcional. Se a população tem 100 indivíduos, vamos dividir essa população em estratos. Vou dividir. Então, o extrato vai ficar com 30 indivíduos, o próximo com 20, o outro ficou com 40 e o outro com 10, por exemplo. Ok? Por que eu faço isso? Então, eu caracterizo o extrato de forma que aqui, ó, e aqui, eles sejam homogêneos. Então, suponha ainda que o tamanho da amostra seja 28.
fiz o cálculo do tamanho da amostra e encontrei 28. Então, dentro do extrato que tem 30 indivíduos, eu vou selecionar 8, de forma aleatória. Eu faço uma amostragem aleatória simples. Dentro do extrato que tem 20 indivíduos, eu vou selecionar 6, que eu faço uma regra de 3, tá aqui, ó. Dentro do extrato que tem 40 indivíduos, eu só seleciono 11. E dentro do extrato que tem 10, eu vou selecionar 3. Então, eu tenho 8, 6, 11 e 3. Dessa forma, nós temos 28 indivíduos, ok? Com a proporção de indivíduos selecionados dentro de cada extrato. É assim que funciona a estratificada. Bom, ela demanda, dependendo do recurso que você tem, no caso do recurso financeiro, ela demanda mais recurso financeiro do que a amostragem aleatória simples. A outra é por conglomerado. É como se você pegasse a população de tamanho N e dividisse em grandes grupos. Eu dividi aqui, por exemplo, em 4. De tamanho N1, N4, N3 e N2. São tamanhos diversos. Calculei o meu tamanho da amostra, que a gente vai aprender como faz. Como é que eu seleciono os indivíduos do conglomerado? Essa é a simples. Você escolhe o conglomerado, analisa todos os elementos do conglomerado ou seleciona seus elementos com a amostragem aleatória simples. Professor, então como é que eu seleciono qual conglomerado vai ser os elementos que serão os elementos da minha amostragem? Novamente, o conglomerado também é selecionado com a amostra aleatória simples, por conglomerado. Ok? É como se você colocasse dentro de uma urna a numeração do conglomerado. O conglomerado N1, o conglomerado N2, o 3 e o 4. Ok? E fizesse uma amostragem aleatória simples para escolher qual é o conglomerado que deve ser estudado. Muito bem. Nas atividades, eu peço alguns exemplos para amostragem por conglomerado e outras técnicas de amostragem. Então, a gente vai ficar bastante atento para poder identificar que tipo de técnica utilizar. Bom, explicando a parte de amostragem, vamos ver como é o comportamento da média em distribuição amostral. Como funciona? Eu coloquei a definição formal, segundo o Ivian, no livro de Estatística Aplicada à Administração, ok? Porque estatística aplicada à estatística é muito redundante. Então, é a administração. Bom, a finalidade da amostra é obter uma indicação do valor de um ou mais parâmetros da população, tais como a média, o desvio populacional ou a proporção de itens que possuem determinadas características. Tá? Então, o que você faz? Você quer saber o comportamento da sua amostra perante as estimativas que você está buscando com relação à população. Bom, a média amostral é usada para estimar a média populacional. O desvio padrão amostral também é usado para estimar o desvio padrão populacional. Professora, talvez seja muito complicado eu identificar o que é o parâmetro da amostra, o que é estimar a média. Não é tão complicado. Veja a situação. Você tem uma população, tá? A população, você não tem as características, por exemplo, da média e não tem do desvio. O que a gente vai fazer? Uma amostra. Como eu havia falado no início, a amostra ela tem que ser representativa, suficiente e aleatória. Bom, com essas características, você pode ter uma interpretação da população com respostas encontradas na amostra. Então, se você não tem uma informação sobre a população inteira, a amostra vai te dar isso, ok? Então, o que a gente vai verificar? O comportamento da amostra com relação à população. Então, é por isso que a média amostral, ela é utilizada para estimar a média da população inteira e o desvio padrão amostral da população inteira, ok? Bom, mas aí como é que eu faço? Eu também construo uma distribuição da amostra.
A distribuição da amostra nada mais é do que a distribuição de probabilidades que indica até que ponto uma estatística amostral tende a variar devido a variações casuais na amostra aleatória. Ok? Novamente, a amostra tem que ser aleatória. Tá certo? Então, ela vai dar um panorama da população. Porque lá na unidade 1, nós vimos que nem sempre é recomendável fazer a amostra, mas existem muitos casos em que a amostra é bem-vinda, principalmente em casos em que nós temos ensaios que são destrutivos, a população é muito grande, então o ideal é fazermos a amostra. O que a gente vai ver aqui? Como é que eu estimo a média da população e a proporção da população utilizando a amostra, ok? Então vamos lá, começar. Distribuição amostral da média. Eu coloquei um exemplo só para nós conseguirmos abstrair e entender mais ou menos o que é que acontece com a média. Vamos supor que queiramos estimar o peso médio, tá? O peso médio de caixas de maçãs. Suponhamos a nossa população inteira, tá? Vou chamar uma população inteira de caixas, 5, é o nosso N grande. E que conhecemos os pesos de cada caixa. Então vejamos, na população nós temos 5 caixas. Temos a caixa A, B, C, D e E. E eu tenho a informação de cada peso da caixa A, 200, 203, 206, 209 e 212. O total de 1.030. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a média da amostra com relação à população de caixas de maçãs, que são 5 caixas. Pô, eu vou fazer. Vamos resolver, calcular amostras de tamanho 2. Para cada amostra de tamanho 2, nós vamos calcular a média e o desvio. Ok? Então, vamos lá para ver como é que funciona a média. O que eu fiz? Isso sem reposição, tá? Sem reposição seria o caso de não ocorrer a caixa A e a caixa A novamente. Não ocorrer a caixa B e a caixa B, a caixa C e a caixa D novamente e a caixa E. Por isso é sem reposição, ok? Vamos lá. Qual é a combinação amostral possível? Eu posso selecionar a caixa A e a caixa B, a A e a C, a A e a D, a A e a E, e assim sucessivamente. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu contei certinho. Nós temos 10. Então, nós temos 10 combinações de 2 caixas. Os pesos amostrais da caixa A, eu vou colocar aqui. Da caixa B, 203. Da A, da C, e faço isso até o final. Vou calcular a média. Bom, quantos elementos nós temos aqui? 2. Como é que eu faço a média? Eu somo este com este e divido por 2. Está aqui. Faço este a mesma conta. Média. Então, eu tenho a média da primeira amostra, da segunda amostra, da terceira amostra e assim sucessivamente. Eu tenho médias amostrais, ok? Vou fazer o desvio. Como é que eu faço o desvio? Eu faço 200 menos 201,5 ao quadrado, mais 203 menos 201,5 ao quadrado dividido por 2. Achei o meu desvio padrão amostral. Faço isso para a primeira amostra, segunda e assim sucessivamente. Vou somar a médias amostrais, 2060. Vou somar o desvio padrão, 360. Então, vamos guardar esses valores. Bom, mas aí nós temos a população inteira. Eu tenho conhecimento, dá 1.030. Se eu quero saber a média, eu faço 1.030 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Dá 206. Vejam só. Eu peguei todas as médias de
amostra de tamanho 2, 1, 2, calculei e somei, deu 2060. Se eu quero saber a média disso, eu faço 2060 dividido pela quantidade de amostras, que são quantas? São 10. Então, quando eu faço isso, eu divido isso aqui por 10, dá exatamente quanto? A média da população, tá vendo? Que as médias amostrais, né? A média de distribuição de média é exatamente igual com a média da população. Então, não tem para onde fugir. É por isso que a média sobre amostras é um bom estimador para estimarmos a população de médias, a estimativa de médias da população. Certinho? Então, viram. Fiz todas as combinações de amostras, calculei a média, somei, dividi por 10, que é a quantidade, e dá exatamente a média da população. Não é incrível? Muito bem. Bom, dessa pequena informação, nós podemos concluir o seguinte, que a média de uma distribuição amostral é sempre igual à média da população. Média populacional e média da distribuição de médias. Ok? Então, vou chamar de Mi índice X barra para nós, lembrando, faz referência à variável aleatória média. Ok? Então, isso aqui é média da distribuição amostral, média da população que nós queremos estimar. Dá sempre igual, tá vendo? E o desvio padrão da distribuição amostral? Aqui, ó. Essa aqui é o desvio padrão da distribuição amostral. E esse aqui é o desvio padrão populacional. Então, o desvio padrão da distribuição amostral vai ser quem? É o quociente entre o desvio padrão populacional dividido pelo tamanho da amostra. Tá certo? Ah, tá, professora. Então, se eu quiser estimar a distribuição, o desvio padrão da população, eu faço o desvio padrão da distribuição amostral vezes a raiz de n. Exatamente. Ok? Basta fazer o inverso. Muito bem. Um exemplo. O exemplo diz assim, uma população muito grande tem média 20 e desvio 1,4. Extrai-se uma amostra de 49 observações. Aqui é o nosso Nzinho. Qual a média da distribuição amostral? Bom, a gente já viu que a média da distribuição amostral é igual à média da população. Então, só pode ser quanto? 20. Ok? Quem é o desvio da distribuição amostral? Bom, aqui está dizendo que a população é que tem desvio 1,4. Quanto é o desvio amostral? Só pode ser quem? 1,4 dividido pelo tamanho da minha amostra. Raiz do tamanho da minha amostra, ok? 0,2. Então, isso aqui é o desvio da distribuição amostral. A outra pergunta. Qual a porcentagem das possíveis médias amostrais diferirão por mais de 0,2 da média populacional? Ah, difere em 0,2 é o quê? É ser menor que a média ou ser maior do que a média em 0,2. Bom, a média é quanto, né? 20. Então, eu faço 20,2 menos 20 dividido por 0,2. Por quê? Porque aí eu vou encontrar o nosso sigma x barra. E menor que 0,2. Aí eu faço 19,8 menos 20 dividido pelo desvio. Note que quando eu faço isso, eu estou com uma normal padrão, que é a nossa Z. Certinho? Lá da aula passada. Então, agora, devemos procurar a respectiva probabilidade na tabela da distribuição normal, que a gente já sabe esse valor. Então, vai ficar assim, ó. Então, você está assim, ó. Diferirão em 0,2. Eu quero essa região
e essa região, ok? Então, eu vou fazer meio menos o que eu não quero, que é isso aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 0. É por isso que está aqui, ó. Certinho? Vou lá na tabela e encontro o valor. Então, calcular essa região aqui e essa outra aqui, vou ter que fazer o quê? 2 vezes essa para encontrar o valor aqui, ó. 2 vezes 0,1587 dá 0,3174. Então, 0,3174 é a porcentagem das possíveis médias amostrais que diferirão por mais de 0,2 da média populacional. Bom, agora para a proporção amostral e o número de ocorrências. Segue da mesma maneira, ok? Então, para nós, o P barra vai ser média da distribuição amostral de proporção. Aqui só vai ser diferente porque nós, no slide passado, nós estávamos calculando médias. Médias. Eu consigo. Médias. Estávamos calculando médias. E agora, estamos com proporção. Então, o nosso P barra, novamente, é a média da distribuição amostral de médias, de proporções. E o Pzinho é a proporção populacional. Bom, aqui está dizendo o quê? Que a média da distribuição amostral de proporções é sempre igual à proporção populacional. Como é que eu calculo, então, o desvio padrão da distribuição amostral para a proporção? Sigma P. Eu faço P menos P, tudo isso, raiz quadrada, ok? Dividido pelo tamanho da amostra. Então, esse é o meu desvio da proporção, da distribuição de amostras para a proporção. Bom, agora se eu quiser, ao invés de calcular somente a proporção, querer o número de ocorrências. Então, o número de ocorrências está relacionado à distribuição binomial. Então, eu vou fazer uma contagem. Então, a média vai ser NP, que é o número de elementos amostrados, dividido pela probabilidade. E o nosso sigma, o desvio padrão, sigma NP vai ser NP, número de elementos amostrados, probabilidade, 1 menos P. Tudo isso aqui, raiz, ok? Então, eu tenho a média de distribuições amostral de médias igual à proporção populacional, certo? Para a proporção. Para o número de ocorrências, NP. Agora, o desvio padrão para a distribuição amostral de proporções, sigma P. E para o número de ocorrências, essa estrutura, que é o sigma NP, ok? Bom, eu sei que são muitas definições e acreditem, existem mais. Essas que nós estamos usando é para populações muito grandes, mas quando a amostra for mais de 5% do valor da população, você tem que usar o fator de correção, mas a gente não vai estudar aqui hoje. Então, essas informações é somente para a população muito grande, ok? Então, a gente não vai utilizar o fator de correção para a população relativamente pequena. Prosseguindo, a parte de estimação, nós estamos com a pontual e a intervalar. A pontual te dá um único parâmetro populacional. Por exemplo, a média, a proporção. Eu coloquei até um exemplozinho básico aqui. Ó. Uma brasileira tem em média 1,60 de altura. Então, estimativa pontual. Um único número. A intervalar fornece um intervalo de valores possíveis. Ok? Exemplo, a altura média de uma brasileira está entre 1,50 m e 1,70 m. Ok? Devem sofrer variações entre 1,50 m e 1,70 m. Então, aqui te produz um intervalo. Lembrando que o intervalo, nós temos o limite inferior do intervalo e o limite superior.
Bom, quanto maior esse intervalo aqui, menor vai ser a sua identificação para o parâmetro populacional, ok? O ideal é ser um intervalo menor, ok? Porém, se você colocar um intervalo menor, a chance de você acertar o parâmetro da população também diminui, ok? Bom, em intervalo de confiança, existe na literatura uma gama de explicações sobre ele. A gente vai ficar somente com o intervalo de confiança para limite inferior e superior do intervalo, que a gente vai calcular. Como faz? Estimação pontual. Estimação pontual para a média populacional, que é o μ-sigma, vai ser o nosso x-bar. Como é que eu faço x-bar? Eu somo uma quantidade de elementos e divido pela quantidade. Estimação pontual para a proporção. Basta você contar a característica de interesse e dividir pelo número de casos favoráveis a essa característica, que no caso é o tamanho da amostra. Então basta você calcular a proporção. Como é que eu faço agora para a estimação intervalar? Bom, aqui eu posso fazer a estimação intervalar para a média e para a proporção. Eu preciso da informação do erro, ok? Então, o erro no intervalo de estimação diz respeito ao desvio entre a média amostral e a verdadeira média populacional. Como é que eu calculo o erro? O erro é essa quantidade aqui, ó. Na televisão diz assim, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, essa quantidade aqui, ó, ok? Então, esse Zzinho aqui é da nossa tabela da normal 01. O sigma x, se a gente recordar bem, o sigma x faz referência àquele sigma de x barra. Lembra? Que é igual ao sigma x sobre raiz de n. Eu tenho essa informação na minha amostra e consigo calcular essas contas, esse sigma x. Certinho? Uma observação. Se a variância populacional for conhecida, você usa Z. Se você não conhece, você usa a distribuição T de student, ok? Aqui eu coloquei um Zzinho, mas é para ser um Tzinho, ok? Bom, então vamos voltar aqui. População conhecida, o desvio. O desvio é conhecido, então eu vou precisar da média, isso aqui eu tenho, a partir da amostra. O erro, geralmente o erro, o pesquisador é quem informa. Mas se você tiver o tamanho da amostra e a variância populacional conhecida, você consegue calcular o erro, ok? Bom, isso para amostragem do tipo aleatório. Sempre que a gente está fazendo referência para amostragem do tipo aleatório. E a estimação para a média, quando a variância populacional não é conhecida, eu vou usar o nosso S. Que lá na unidade 1, eu falei somente do sigma. E disse assim, ó, o S é a variância amostral, o S ao quadrado, tá? Aqui está o desvio. Aqui é o S ao quadrado. Como é que faz? Eu faço cada observação menos a média, elevo a 2 e divido por N menos 1. Ok? Então, se eu não conheço a variância populacional, eu posso estimar a variância populacional a partir de observados da amostra. Porque com a amostra eu consigo encontrar a média, eu consigo encontrar esses valores. Lembrando que aqui deve ser um Tzinho, da T de student. Certo? Então, esse Szinho, só o S é o desvio. E o N é o tamanho da amostra. Certinho? Bom, o que quer dizer esse mais ou menos aqui? Esse mais ou menos quer dizer assim, ó, a média vai estar aqui e à direita vai ser o x barra mais o erro. E à esquerda vai ser o x barra menos o erro. Ok? Então, te produz um intervalo. Esse vai ser o limite superior e esse vai ser o limite inferior. Certinho? Bom,
A representação do intervalo de confiança, como eu havia falado. A média, né, centrado aqui, e o limite inferior e o limite superior. Novamente, geralmente, quem determina o erro é o pesquisador. Ok? Bom, como é que eu calculo o intervalo de confiança? Eu tenho essa região aqui, essa região que está mais cinza, né? Eu acho que está rosa. Essa região é chamada de confiança. Ok? Como é que eu vou investigar isso? Para construir um intervalo, o pesquisador determina a confiança. Geralmente é utilizado 90, 95 e 99. Vou falar aqui com vocês. A confiança não é a probabilidade de encontrar o verdadeiro valor. Não é isso. Tá certo? A confiança está relacionada ao percentual de intervalos que eu posso encontrar o verdadeiro valor do parâmetro. O que é isso? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 90% de confiança. Digamos que eu faça esse experimento 100 vezes. Eu estou investigando algo e vou fazer 100 intervalos. Eu vou lá e construo 100 intervalos. Aqui são os intervalos. Construo um, construo o outro, construo o outro e vou fazer isso 100 vezes, ok? Então aqui tem x barra menos o erro, x barra mais o erro, x barra menos o erro, x barra mais o erro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou realizando um experimento e construindo um intervalo 100 vezes, 100 intervalos. Então 90% de confiança significa o quê? Que 90% dos intervalos é que vão conter o verdadeiro valor do parâmetro, tá certo? Só que na realidade a gente não constrói 1, 2, 3, 100 intervalos. A gente constrói um intervalo, tá ok? Mas eu quero frisar aqui que a confiança não está associada à probabilidade de você encontrar o verdadeiro parâmetro no intervalo que você construiu. A confiança está associada aqui. Se você conseguir realizar o experimento 100 vezes e nesse experimento você construir, nesses experimentos você construir 100 intervalos de confiança, então 90% dos intervalos que foram construídos é que vão conter o verdadeiro valor do parâmetro, tá ok? Então eu não quero e não gostaria de encontrar ninguém falando que a confiança, eu estou 99% confiante de que o verdadeiro parâmetro está no intervalo. Não é isso, ok? Tudo bem? Então vejamos. Aqui, ó, só voltando para cá. Eu acho que eu falei até um pouco bravo, né? Porque a gente escuta muito falar isso, né? Então, 1 menos alfa é a confiança. É essa região aqui. Vou voltar para cá. Bom, essa é a minha confiança. Então, se eu vou construir um intervalo de confiança utilizando o erro, eu preciso encontrar o Z alfa sobre 2 e o Z alfa sobre 2. Professora, por que é Z alfa sobre 2? Veja, se essa região ela é 1 menos alfa, o que te resta? Alfa. Só que está faltando elemento para cá e elemento para cá. Então, eu tenho que distribuir o alfa para ambos os lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá certinho? E depois a gente tem que proceder utilizando a tabela da distribuição normal. Novamente, quando é que eu vou utilizar a distribuição normal? Quando o desvio populacional é conhecido. E quando eu não conheço, eu estimo a partir da amostra. Aí eu vou utilizar a t-de-student. Vamos lá. Vamos identificar cada valor. Eu tenho aqui a região de confiança, tá? O menos alfa, né, que a gente fala que é a confiança. Digamos que o menos alfa seja 90%, 95% e 96%. O valor de Z na tabela, eu coloquei aqui, ó, 1,64 e 1,65. Vocês podem decidir o que utilizar, porque a diferença para 0,45 é a mesma, né? É bem mais próximo, né? Vocês podem utilizar 0,64 ou 0,65. E eu vou calcular o intervalo, fazendo bagunça. Então, vamos lá, para 90. Eu preciso do Z.
Lembram que é assim, Z, sigma, raiz de N, certinho? Então, eu estou com Z. Quem é o sigma? 3, foi só uma ideia, né? Aqui, ó, 3. E o tamanho da amostra? 36. Então, como é que eu calculo o intervalo? Vai ser a média, tem um aqui, ó, média da amostra, 12, mais ou menos essa conta aqui, que é o erro. Então, vai dar o limite inferior de 11, né, 175 e 12,825, certinho? Agora, digamos que a confiança seja de 95. Quem é o nosso alfa? Perdão, quem é o nosso Z? 1,96. Quem é o sigma? 3 e raiz de 36. Vou encontrar o intervalo. Então, eu encontro dois números. E procede do mesmo jeito com 99%. Certinho? Então, nós temos o limite inferior e o superior. Muito bem. Bom, estamos concluindo, tá? Determinação do tamanho da amostra. Bom, eu quero falar aqui que o cálculo do tamanho da amostra que tem aqui, que eu vou apresentar para vocês, ele não é somente isso. Existe uma disciplina que ensina só como proceder com o cálculo do tamanho da amostra, certo? Uma disciplina de 60 horas. Então, o nosso interesse aqui é dar uma introdução sobre o cálculo do tamanho da amostra, ok? Então, não é único esse cálculo. Então, quem estiver fazendo um outro trabalho que precisa de calcular o tamanho da amostra, quiser entrar em contato para poder calcular o tamanho da amostra, aí vocês podem entrar em contato que a professora vai proceder com os cálculos, ok? Muito bem. Então, como eu faço o tamanho da amostra? Se o nosso interesse é na média populacional, eu uso essa estrutura, tá certo? Bom, como é a estrutura? Eu preciso da variância, eu preciso do valor da normal padrão e preciso do erro. Novamente, se eu quero o tamanho da minha amostra, o pesquisador tem que identificar o tamanho do erro, no caso, o valor do erro. Certinho? O erro é aquela diferença, tá certo? Entre a estimativa que você encontra na população e o verdadeiro valor do parâmetro, que no caso vai te dar só o limite superior e o limite inferior do intervalo. Tá bom? Então, se o seu interesse é a média populacional, eu faço essa continha. Agora, se nosso interesse está na proporção da população, eu posso fixar em 0,5, ok? O P, logicamente, o menos P vai ficar 0,5, o Z vai ser ao quadrado e o erro também vai ser ao quadrado. Aqui também o erro tem que ser determinado pelo pesquisador. Novamente, essas duas estruturas, elas não são únicas na literatura, tá certo? Existem ainda tamanhos de amostras com correção, ok? Então, não são únicas, mas serão estas que nós iremos utilizar. Porque às vezes o aluno pode estar interessado em calcular o tamanho de amostra para executar uma pesquisa. Aí acha que essas aqui são as únicas, ok? Não é verdade, tem que proceder com todo o estudo para determinar o cálculo do tamanho da amostra. Muito bem. Bom, e para nós concluirmos, nós temos o principal teorema de estudos em estatística, que é o teorema do limite central, muitos chamam de teorema central do limite. Teria uma expressão matemática muito grande, então eu resolvi escrever o que significa, ok? Então, eu coloquei assim, ó, vimos que existe uma tendência para que as distribuições de médias e proporções se aproximem da normal. Tudo que a gente veio utilizava a distribuição Z, ok? Então, se aproximar da normal significa o quê? Ó, os dados são do tipos normais. Quer dizer o quê? Que, em média, eles ocorrem, tem mais ocorrência de dados aqui, ó, central, e esses dados vão se dispersando à esquerda e à direita, ok? Não nessa ordem, né? Esquerda e direita.
Então, isso é se aproximar da normal. Mas até distribuições não normais também possuem a mesma característica, desde que o tamanho da amostra seja grande. Por isso que eu frisei que nós não estaremos trabalhando aqui com fator de correção para o cálculo do tamanho da amostra, quando a população é pequena. Então, nós estamos calculando amostras para a população que são extremamente grandes, muito grandes. Então, nesse caso, não é necessário conhecer a distribuição da população. Podemos fazer inferências, inferir sobre ela, a partir da amostra, tá ok? Porém, exige-se que a amostra seja suficientemente grande. Tá, mas aí o que é o que diz o teorema central do limite? Diz o quê? Que mesmo que você não tenha a distribuição da população, você pode aproximar essa informação para uma distribuição normal. Por isso que a gente utilizou a conta para a proporção, utilizando a distribuição normal, ok? Bom, lá na unidade 4, que nós veremos mais tarde, nós estudaremos testes de hipótese. Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham aprendido como utilizar a média de distribuições de médias e que a média de distribuições de médias é exatamente a média da população, ok? E a proporção do mesmo jeito, certinho? Então, até mais e a gente se vê lá na unidade 4. Tchau, tchau!